Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo direitinho? Bom dia, professor. Bom dia. Como é que estão as coisas aí? Tudo na paz? Tudo na paz, Assistindo, graças a Deus. assistindo muita aula? Muita aula, né? Tô. Toda manhã. Aula Muita direto. aula. É isso mesmo. Mas se estivesse na escola, estava tendo mais aula ainda, né? Verdade. Então tá, beleza. Deixa o pessoal ir chegando para a gente começar. Vamos lá, pessoal. Liguem as câmeras para a gente ver vocês. Agora eu só estou vendo tela preta aqui. Vamos lá. Aí, beleza, Igor? Bora, pessoal, todo mundo. Ana, beleza? Vamos ligando as câmeras aí. Pessoal chegando aqui que a gente começa. Dá mais um minutinho aí. Pronto, então vamos lá. Pessoal que chegou agora, bom dia. Liguem as câmeras aí, por favor. Bom dia, Carlão. Bom dia, como é que você tá? Beleza? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Isaac? Vamos lá, meu povo. Aí, beleza. Liguem as câmeras para ver vocês. Bom, meus queridos, é o seguinte. Nós iremos hoje terminar a parte de dinâmica, tá? Para depois a gente entrar em movimento circular uniforme. Então é o seguinte, nas aulas anteriores nós falamos da primeira lei de Newton, suas aplicações, depois nós vimos a segunda lei e suas aplicações. Antes de terminar a segunda lei, como estava tendo um espaçozinho na aula, eu já adiantei alguma coisa para vocês da terceira lei de Newton. E falei, né, na aula passada no finalzinho, porque tinha um tempinho ainda, e passei inclusive um exemplo, só que expliquei muito rapidamente. Então, hoje é realmente a aula sobre a terceira lei, tá? Para a gente explicar detalhadamente e encerrar a parte da dinâmica. Então, hoje nós vamos terminar a dinâmica falando da terceira lei, que é uma lei teórica. Então, nós não temos fórmula, não temos cálculo, tanto que ela pode ser estudada à parte. Se você for fazer um curso pré-vestibular, por exemplo, tem professor que dá a terceira lei antes da primeira e da segunda, porque ela não tem nenhuma relação com a primeira e a segunda lei, é uma lei independente, tá? Ela é chamada de terceira lei somente pela sequência da ordem que Newton determinou, mas não tem nenhuma relação com as outras duas. A segunda lei não, a segunda lei complementa a primeira, porém a terceira é independente, tá? Então a terceira lei de Newton, ela é chamada de ação e reação, tá? Então a terceira lei de Newton, ela é denominada ação e reação. O que seria isso? Ação e reação. Então a gente sabe que a força de interação entre dois corpos, ela é uma força que representa a ação de um corpo em cima do outro.
Então, como eu falei na aula passada, se uma criança empurra a outra, tá? Existe uma força mútua, uma força de interação mútua entre os dois corpos. Então, você tem a força que uma criança, criança A, aplica em B, e essa força que B está reagindo em A, interagindo com A. Então, é a força de reação que você aplicou. Então, na última aula, eu dei um exemplo seguinte. Falei que se eu empurro a parede também me empurra. Na mesma direção e no mesmo sentido oposto. Tá? Na mesma direção e no sentido contrário. Com a mesma força que eu apliquei na parede. Porém, se eu empurrar a parede, ninguém vai perceber essa reação. Porque a parede é um ponto fixo e existe o atrito que vai impedir o meu movimento. Porém, se eu tiver de patins e empurrar a parede, quando eu empurro para a parede, por estar com patins e eliminar o atrito, eu vou deslocar para trás. Tá? Aí você pode pensar, mas não foi a força da parede que fez você ir para trás, foi a força que você aplicou na parede. Então, tudo bem, vamos mudar o exemplo. Vamos botar duas crianças iguais, de mesma massa, de patins, uma de frente para a outra, criança A e criança B. Se eu mandar a criança A empurrar a criança B, no finalzinho da última aula eu perguntei, quem vocês acham que iria deslocar para trás? Muitos disseram que somente a criança A ia deslocar, né? Porém, se a criança A empurra a criança B, tanto a criança A quanto a B, se estiverem de patins, vão se deslocar para trás. Por que elas irão se deslocar se somente a criança A empurrou B? O correto seria ou B, o mais lógico seria ou B apenas deslocar para trás, ou A voltar, se fosse uma força apenas existente. Porém, devido à reação, quando A aplica força em B, a criança B desloca. Porém, a reação de B na criança A vai fazer com que A também se desloque. Então, a par de ação e reação. Beleza? Bom, então Newton percebeu que toda ação ela estava associada a uma reação, ou seja, não existe força na natureza que não cause, que não gere uma reação. Sempre que você aplicar uma força, vai ter uma reação àquela força. Como eu disse para vocês, o lutador de boxe, ele enfaixa a mão, protege a mão com faixas e luva para poder lutar. Por que isso? Porque se ele desse um soco com força suficiente para quebrar o maxilar do adversário e ele tivesse com a mão desprotegida, a reação iria fazer com que todos os seus dedos quebrassem também. Exatamente. Então, a reação seria igual. Você percebe isso claramente quando você dá um tapa na parede. Se você bate fraco, você sente uma dor pequena. Se você bate forte na parede, a dor vai ser maior. Então, essa força de reação que você está recebendo da parede, certo? Então, ação e reação. Foi o que Newton determinou. Então, toda força de interação, nós teríamos um par de forças existentes. Sempre que existir força de qualquer natureza, pode ser força elétrica, pode ser força gravitacional, pode ser força magnética, nós teremos pares de ação e reação. Então, o número de forças na natureza sempre será par, certo? Bom, outra coisa, nós podemos representar a terceira lei pelo enunciado que Newton criou. Então, qual seria o enunciado da terceira lei de Newton? Então, o enunciado da lei, o princípio proposto por ele. Então, aqui nós temos o enunciado da terceira lei de Newton. Então, esse enunciado diz o seguinte: se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em A. Ou seja, se o corpo A aplica uma força em B, o corpo B reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou.
Então, A aplica força em B, B reage aplicando uma força em A. Uma força igual. A única diferença vai ser o sentido. Então, se A empurra B, A está aplicando a força para a direita aí de vocês. Se B reage e empurra A, B vai empurrar A para a esquerda. Mas vai ser a mesma intensidade, a mesma força. Certo? Então, esses pares de força são o que nós chamamos de ação e reação. Beleza? Então, aqui na figura a gente mostra as trocas de força entre dois corpos. Por exemplo, se você pegar uma bolinha e empurrar a outra, bater na outra, uma colisão. A vai aplicar uma força em B. E B vai reagir aplicando uma força em A. Isso daqui vai ser um par de ação e reação. Certo? Agora eu pergunto para vocês, nessa figura aqui, nessa situação, quem vai deslocar mais? A vai deslocar mais ou B vai deslocar mais? O que vocês acham aí? B? B vai deslocar mais. Muito bem. Por que B vai deslocar mais? Porque ele tem menor massa, tá? A força que A exerceu em B é maior? Não. A força que A exerce em B é a mesma força que B exerce em A. Por quê? Porque são pares de ação e reação. Porém, são massas diferentes. Então, imagine que você aplica uma força de 10 newtons numa caixa de 10 quilos. Ela vai deslocar uma quantidade de distância qualquer, uma quantidade de metros qualquer. Porém, se você aplicar essa mesma força de 10 newtons numa caixa de 20 quilos, ela vai deslocar menos, certo? Vai deslocar a metade, porque a força está sendo igual, mas as massas são diferentes. É o que ocorre aqui nessa ação e reação. A força de A, que A aplica em B, é a mesma força de B, de reação que B aplica em A. A diferença é que as massas são diferentes, né? A diferença é as massas, e, consequentemente, eles irão alcançar distâncias diferentes devido à quantidade de matéria que cada um possui. Beleza? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Não, professor. Ação e reação é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade não, mas se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Bom, então a força que A exerce em B ali, FAB, saiu um pouco fora aqui do negócio, mas dá para perceber, e corresponde, a força correspondente que B exerce em A, FBA. Então, elas formam pares de ação e reação, porque cada uma atua em um corpo, tá? E essas forças, elas têm a mesma intensidade, mesma direção e, como eu já havia dito, sentidos contrários. Ou seja, se você for representar matematicamente, FAB vai ser igual a menos FBA, que indica que essa força, o sinal negativo indica apenas que essa força tem sentido contrário, sentido oposto à primeira. Certo? Bom, então, algumas observações aí em relação à terceira lei. Ao aplicarmos a terceira lei de Newton, não podemos esquecer que as forças de ação e reação sempre estarão associadas a uma única interação. Ou seja, ela corresponde a forças que são trocadas entre dois corpos. Então, corpo A aplica força em B, B reage aplicando outra força em A. Então, são forças de interação. Interação entre dois corpos, tá? Porém, são duas forças, ok? Apesar de ser uma única interação, o par de ação e reação é uma única interação entre dois corpos. São duas forças que interagem entre dois corpos. E essas forças ela pode ser de qualquer natureza, tá? Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato ou de campo. Ou seja, elas podem ser de qualquer natureza. Porém, elas têm que ter a mesma natureza quando você analisa ação e reação. Conseguiram entender isso? Sim. Todo mundo?
Sim. Veja bem, como é que ela vai ser uma força que tem sempre a mesma natureza, mas ela pode ser de qualquer natureza. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Essa força entre A e B, ela é uma força de natureza o quê? Gravitacional, certo? Então, você tem a interação das massas, e isso é uma força de natureza gravitacional, tá? A força que A exerce em B e que B reage em A, elas têm que ter a mesma natureza. Ou seja, se A aplica força gravitacional em B, B também reage com uma força de natureza gravitacional, certo? Porém, nós temos outras forças na natureza. Além das forças de contato, nós temos também a força de campo, que seria o quê? Força elétrica ou força magnética também, que são as três grandes forças que nós temos na natureza. Nós temos força de natureza gravitacional, força de natureza elétrica e força de natureza magnética. São as três grandes forças que regem a nossa natureza, tá? Então, o que vai acontecer? Se a carga tiver natureza elétrica e a força de ação e reação for de natureza elétrica, então a de A vai ser elétrica, a de B também é elétrica. Elas terão a mesma natureza. Se for gravitacional, A e B vai ser gravitacional. Elas terão a mesma natureza. Se for magnética, A e B vai ter a magnética também e vai ser a mesma natureza. Então, é a mesma natureza entre elas, porém elas podem ser de qualquer natureza existente. Tá certo? E o terceiro e último detalhe, a última observação, é que elas atuam sempre em corpos diferentes. Foi o que eu expliquei no finalzinho lá da última aula, naquele exemplo que eu passei. Então, o peso e a reação normal não vão ser pares de ação e reação, porque atuam em corpos no mesmo corpo. E para ser ação e reação, tem que atuar em corpos diferentes. Isso a gente vai ver na sequência aqui, nos slides. Então, aqui nós temos exatamente o que eu falei para vocês, os exemplos das três formas, das três naturezas de ação e reação que você pode encontrar. Interações de campo e de contato, tá? Então, aqui nós temos a interação do campo gravitacional. O peso de um corpo e de outro. Então, você já deve ter ouvido essa história, que fala o seguinte, que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira, e aí estava descansando, uma maçã caiu na cabeça dele, e aí foi que ele estabeleceu o princípio dessa lei. Tá? Isso a gente não sabe se é verdade, mas é o que diz a história ali, o que diz a lenda a respeito dele. Então, por que isso? A maçã caiu em direção à Terra. Existe o peso. Peso é a força de atração que a Terra exerce sobre a massa da maçã. Porém, Newton, ele analisou o seguinte, se a maçã atrai a Terra também atrai a maçã. E essa força é exatamente igual. A mesma força que a maçã é atraída pela Terra, a mesma força-peso, é a força com que a maçã atrai a Terra. Agora, por que a maçã que cai não é a Terra que sobe? Hein? Vocês acham que é por quê? Porque o quê? Porque a massa da Terra... Exatamente. A massa da maçã é infinitamente menor do que a massa da Terra. A mesma coisa que eu falei da caixa. Apliquei uma força numa caixa de 10 quilos, ela vai adquirir um movimento e realizar um deslocamento qualquer. Se eu aplicar essa mesma força numa caixa de 20 quilos, ela vai deslocar menos, vai percorrer uma distância menor. Aqui é a mesma coisa. A força que a maçã é atraída pela Terra, que é a força-peso da maçã, é a mesma força que a Terra é atraída pela maçã. Mas como a massa é muito maior da Terra, quem vai se deslocar é a maçã. Isso ocorre também no movimento dos planetas, né? Então, por que o nosso sistema é heliocêntrico? Por que o Sol
ocupa o centro do nosso universo. Porque o Sol ele tem maior massa. Por isso, no sistema, nós chamamos de sistema solar. Antigamente, imaginava-se que nosso sistema era geocêntrico. Então, a Terra ocupava o centro do sistema e os demais planetas, inclusive o Sol, giravam ao redor da Terra. Atualmente, a gente sabe que o nosso sistema é heliocêntrico, né? O Sol está no centro do sistema. Por quê? Porque ele é o corpo que tem maior massa. E os demais planetas estão em órbita ao seu redor. E a Lua é a mesma coisa que da maçã. A Lua ela está em órbita ao redor da Terra e ambas estão ao redor do Sol. Por que que a Lua gira ao redor da Terra e não cai em direção à Terra? Porque ela tem uma distância muito grande. Então, essa força de atração ela não é suficiente para fazer com que a Lua caia ao redor, caia na superfície da Terra, se choque contra a Terra. Porém, ela é suficiente para desviar a trajetória da Lua. E aí é como se ela estivesse caindo, só que não cai na direção da superfície, ela cai acompanhando o contorno da Terra. E aí ela gira em órbita ao redor da Terra. E é a mesma coisa que acontece com a Terra ao redor do Sol e os demais planetas ao redor do Sol. Então, existe força de atração entre o Sol e a Terra, entre a Terra e o Sol. Existe atração entre a Lua e a Terra e a Lua. Porém, essa força de atração ela vai ser menor do que o peso e insuficiente para fazer, devido à distância, fazer com que um planeta se choque com outro, tá? Ela só vai desviar a trajetória, fazendo com que ela circule ao redor do planeta. Bom, outro tipo de força que eu falei para vocês é a força elétrica, tá? Então, força de natureza elétrica. Cargas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, carga positiva com carga positiva, ela vai causar uma repulsão. Então, a força que a esfera aqui está repelindo a esfera do pêndulo, vai ser a mesma força que a esfera do pêndulo repele essa esfera que está aqui na base. Como a esfera está presa aqui na base, quem vai deslocar é a esferazinha do pêndulo, que tem essa haste móvel. Porém, as forças serão exatamente iguais. Uma força é exatamente igual a outra, só que tem um sentido oposto. Por isso que tem o sinalzinho. Aqui, o peso da maçã é exatamente oposto ao peso que essa maçã exerce sobre a Terra, que vai ser negativo, sentido oposto. E temos a força de origem magnética, que o princípio é semelhante ao da elétrica, porém com características diferentes. Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Aqui nós temos o polo norte do ímã e o polo norte. Então, vai causar uma repulsão. Se fosse norte com sul, seria força de atração. Então, a força que um ímã repele o outro é exatamente igual. Apesar desse ímã aqui ser maior, isso não vai importar. A força de interação entre eles vai ser a mesma, porém com sentido oposto. Então, uma é positiva, a outra é negativa. E aí você tem os 3 tipos de pares de ação e reação relacionados com as 3 formas de características naturais que nós temos: gravitacional, elétrica e magnética. Certo? E nós temos também força de reação e de interação por contato. Que seria o quê? Primeiro, eu puxo um balde através de um cabo. Eu tenho uma força de tensão, não tenho, no cabo? Eu falei para vocês, quando a gente explicou sistemas, que a tensão seria provocada por quem? Por quem estaria sendo rebocado. Então, a tensão aqui, como é que eu calculo a tensão aqui? Massa do que está aqui no balde, né? Então, a massa do balde mais o que está ocupando o balde, vezes a aceleração, que no caso aqui, como eu estou suspendendo através de um cabo, vai ser a aceleração da gravidade. Então, o peso do balde vai ser igual à tensão no cabo, certo? Essa é a tensão que o balde puxa o cabo para baixo. Porém, existe uma tensão oposta que puxa o cabo para cima através da minha mão. Então, essa tensão, que é oposta à tensão
oferecida aqui pelo balde é a reação dessa força que está aplicada. Força, nesse caso aqui, de contato, força de tração. Outro exemplo de força de contato é exatamente a reação normal da superfície. Lembra que no finalzinho da última aula eu falei o quê? Que o peso e a reação normal, elas não são pares de ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. Ó. Aqui são pares de ação e reação, porque não é peso e reação normal. É a reação normal da mesa no bloco e aqui é a reação normal do bloco na mesa. Observe que essa força atua no bloco e essa força aqui atua no tampo da mesa. Então, aqui não é peso. O peso do bloco seria aqui, ó. Ele atuaria do bloco para o solo, certo? Então, o peso do bloco, ele seria aqui. Ele atuaria do bloco para o solo, ok? Então, observe aí na figura que essa reação normal, ela não é o peso do bloco. Então, ela atua na mesa. Então, atua em corpos diferentes, tem sentidos opostos. E mesma intensidade, então são pares de ação e reação. Outro par de contato seria o atrito. Então, a força de atrito, que é a força proveniente do contato e do movimento da superfície. Então, quando você desloca duas superfícies em contato, movimento, existe uma força de atrito que surge. Essa força tem uma reação contrária também, tá? Que vai ter o sinal oposto à força de atrito. Se você puxar o bloco para cima, se você deslocar o bloco para baixo, você vai ter o atrito no sentido e a outra força, a reação do atrito, em outro sentido também. Ok? Todo mundo entendeu aqui? Dúvidas? Então, nós temos interações, pares de ação e reação em forças de contato, tá? Que seriam esses aqui, em forças de campo. De campo seria o quê? Campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. E de contato seria o quê? Tração, reação normal e atrito. Beleza? Bom, então aqui a gente passou um exercício aqui só para a gente fixar essa parte aqui. Então, uma bola de peso igual a 1 newton encontra-se em repouso suspensa através de um fio ao teto de uma sala. Considere que ela esteja sujeita à ação do peso e da força de tração, como ilustra a figura. Então, você tem peso puxando o bloco, a bolinha para baixo, e a tensão no cabo, que é o que mantém ela suspensa. Qual o valor da força de tração? Bora lá, cadê a resposta de vocês? Qual é o valor da força de tração, gente? Bora primeiro, né? Estão dormindo? Vamos lá. Liguem a câmera aí, me respondam, abram o microfone. Professor, não lembro não. Olha só. Repouso. Se está em repouso, primeira lei de Newton. Força resultante é o quê? Zero. Se a força resultante é zero, é porque o peso está sendo exatamente igual à tensão no fio, a tração no fio. Se o peso for maior do que a tração, o fio vai romper e a bolinha vai cair. Se a tração for maior do que o fio, a bolinha vai subir, certo? Vai ser puxada para cima. Então, o módulo da tração, já que se encontra em repouso, vai ser exatamente igual ao peso do corpo. Se o peso é de 1 newton, a tração é também de 1 newton. Então, a resposta da letra A, por estar em equilíbrio estático, repouso, o peso é igual à tração é 1 newton. Beleza? Agora, segundo as forças, essas forças, peso e tração, elas constituem um par de ação e reação? Não. Tá? Por que que não constitui? Ela não tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário? Tem. Porém, elas atuam no mesmo corpo, tá? Então, o que que eu falei aqui, ó? O peso
está anulando a tensão, porque eles atuam na esfera. Quem seria a reação? A reação seria a outra tração, a tração no sentido oposto no fio, e não o peso, como está aqui. Então, essas duas forças, peso e tração, atuam no mesmo corpo e não podem ser considerados, por isso, ação e reação. Tá certo? Então, não são ação e reação, pois ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Sempre tem que ter um corpo A interagindo com o corpo B. A força que A aplica em B é igual e contrária à força que B aplica em A. Beleza? Esse é o enunciado da terceira lei de Newton. Então, qual seria, como eu disse para vocês, a ação e reação? Então, você tem o peso da bolinha, a reação seria o quê? A força que essa bolinha atrai a terra para cima. E a tensão no cabo para cima, a reação seria a força tensora que está sendo aplicada no cabo para baixo, quando ele puxa o teto para baixo. Então, ação e reação, ação e reação. Aquele peso lá, esse peso e a tensão não formam pares de ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. E qual é a ação do peso, qual é a reação da tensão? É essa aqui. A reação do peso é essa e a reação da tensão é essa aqui. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aí? Sim. Tem uma dúvida? Então é isso. Ação e reação. Até o momento não, professor. Beleza. Ação e reação é isso aí, tá? Como eu havia dito para vocês, na última aula, eu passei... Deixa eu abrir aqui essa tela que não está abrindo. Só um minutinho, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Parece que vai abrir. Apareceu aí para vocês? Sim, professor. Sim. Agora apareceu. Ótimo. Então é o seguinte, como eu havia passado para vocês, na última aula, no finalzinho, eu peguei esse exemplo aqui. Se eu não me engano, foi esse aqui, né? E respondi. Mas eu trouxe aqui 5 exemplos que eu já tinha elaborado para essa aula. No finalzinho daquela aula, só para adiantar, eu usei. Mas a gente vai fazer aqui. Depois eu vou enviar, tá lá no Eclass também para vocês, tá? Então, exemplos da terceira lei de Newton. Então, vamos lá. No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de ação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, ação, a Terra atrai a Lua. Reação, a Lua atrai a Terra. Tá? Segunda ação, o pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação, o adversário cai. Terceiro, o pé chuta a bola. Reação, a bola adquire velocidade. E quarta, sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação, o assento nos empurra para cima. Ok? O princípio da ação e reação é corretamente aplicado em qual situação? Primeiro, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. São pares de ação e reação? Sim. Certo? Beleza? Estão me ouvindo aí? Beleza. Sim. Beleza. Joia. Então, ação e reação, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Então, atuam nos dois corpos, são ação e reação. Segundo, então a primeira é verdadeira. Segundo, o pulso do boxeador golpeia o adversário. O adversário cai. Isso é ação e reação? Não. Não. O pulso Não. do boxeador golpeia o adversário. O rosto ou corpo do adversário reage com uma força na mão do boxeador. Certo? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira, o pé chuta a bola. A reação, a bola adquire velocidade. Falso ou verdadeiro? Falso. Verdadeiro? Falso. Quem falou aí foi Yane? Falso? Foi eu. Falso. Foi Yane. Beleza, Yane. Falso, tá? Por que é falso? Porque quando o pé do jogador aplica uma força chutando a bola reage com uma força no pé do jogador. Então, a reação seria a força que a bola aplica
ao pé do jogador, certo? E a quarta está dizendo o seguinte: sentado na cadeira, quando a gente senta na cadeira, a gente empurra o assento para baixo. O assento vai empurrar a gente para cima e aí a gente vai ficar em repouso na cadeira. Verdadeiro, porque a força que nós aplicamos na cadeira é igual à força que a cadeira reage e aplica em nós. Então, apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Letra D, a resposta correta. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Ótimo. Sim. Então, olha só. A segunda eu respondi no finalzinho daquela aula, né? Mas vamos falar aqui novamente. De acordo com a terceira lei de Newton, toda força corresponde a outra igual e oposta, chamada de reação. A razão por essas forças não se cancelarem é justamente pelo fato delas agirem em corpos diferentes, certo? Então, se ela atua em corpos diferentes, elas não podem se anular. A força é aplicada em A e a outra força de reação é aplicada no corpo B. Então, você não pode anular se são corpos diferentes. Então, a resposta correta é letra A. Então, primeira, letra D. Segunda, resposta correta, letra A. Terceira, ao se estudar, após estudar, a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A carroça também faz uma força sobre o cavalo. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. O estudante está correto, sendo que esse tipo de problema Newton não conseguiu resolver. Letra B, o estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Letra C, o estudante está correto e não há nenhuma lei da física que possa explicar esse fato. E letra D, o estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Qual é a correta aí, meu povo? A D? Letra D, Eu acho que é a D. perfeitamente, parabéns. D. Isso aí, muito bem. Todos acertaram, letra D, tá? Então, por que a força... O cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. Por que eles não ficam parados? Porque elas atuam em corpos diferentes. Então, jamais vai anular, certo? Então, jamais a resultante pode ser zero, porque eles estão atuando em corpos diferentes, tá? Bom, novamente aqui, uma outra questão sobre a terceira lei. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível uma aeronave dotada de hélice no espaço? Porque no espaço nós não temos ar. Como é que funciona um avião ou helicóptero de hélice? Ele roda, empurra o ar para baixo, o ar reage e empurra ele para cima, no caso do helicóptero. O avião, ele empurra o ar para trás, o ar reage e empurra ele para frente. Se estiver no espaço onde não tem ar, a hélice vai girar e ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque não tem ação e reação. Então, as leis de Newton são válidas somente na Terra, por conta da gravidade ser zero. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice, e a aeronave não pode se impulsionar para frente. Então, pela terceira lei de Newton, não vai haver reação. Portanto, a resposta correta é letra C. Beleza, meus queridos? Tinha uma outra questãozinha, mas eu vou postar para vocês depois, porque nossa aula vai acabar. Então, vai ser interrompida. Eu vou registrar aqui a frequência de vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no WhatsApp. Eu vou mandar uma lista de exercícios no Eclésia, conforme o cronograma, igual semana passada. E aí vocês vão tentar responder. Não se preocupem com acerto nem erros. Segunda-feira vocês enviam para mim. Na próxima aula a gente corrige e tira as dúvidas. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado pela participação de vocês. Abraço. Valeu, professor. Até a próxima Valeu. aula. Valeu. Tchau, tchau. Até, Obrigado. valeu, valeu. Tchau. Tchau, obrigado.